Então, boa noite a todos. Obrigado de novo pela presença, os que já vieram outra vez. Bem-vindos os que estão vindo pela primeira vez aqui à Casa Socialista. Depois, quem não entrou está convidado a ver. Lá dentro temos uma decoração especial e uma exposição, inclusive uma instalação, né, de artes plásticas ligadas ao processo de mobilização. É uma casa aberta ao debate da juventude dos trabalhadores e à expressão livre da cultura, que, quando é autêntica, de forma mais ou menos consciente, sempre é, de uma forma ou de outra, revolucionária, né? E a nossa casa está aberta a essas ideias e essas expressões. Então, agradecer a todo mundo pela presença. E a gente queria começar... Meu nome é Edson, né? Estou aqui dividindo com a Virgínia. E a gente queria começar, na verdade, colocando bem tranquilamente assim, o nosso objetivo principal da noite de hoje. Né? Quem esteve aqui na outra sessão lembra que, a partir desse mote, né, da faísca ao incêndio, que, na verdade, é um mote que nos ocorreu para dialogar com o que aconteceu, o que está começando a acontecer no nosso país, está entrando em sintonia com uma situação mundial, com processos de luta de massas, da luta de classes voltando à tona, com mais velocidade em alguns lugares e menos em outros, mas existe uma certa sintonia em relação a isso no mundo, e o Brasil começando, vindo mais de trás, vindo de um grande período de passividade, começando a entrar em sintonia com isso a partir das grandes mobilizações de junho, né, que abriram uma outra etapa para nós na história política do país. E, para nós, essas mobilizações, ao mesmo tempo que elas foram enormes, e foram um divisor de águas da história recente do país, sem sombra de dúvida, também, ao mesmo tempo, são apenas a faísca. Né? Ou seja, nós achamos que, nós estamos convictos, na verdade, de que esse processo que começou com essas mobilizações, em torno da questão dos 20 centavos, é o estopim, é o começo, na verdade, de um processo político que, com idas e vindas, com fluxos e refluxos, seguramente vai abrir espaço para que se coloque no nosso país uma situação nova na luta de classes, em que o regime, né, as formas de manutenção, de reprodução do capitalismo brasileiro, com suas mazelas, com suas misérias, vão cada vez mais entrar em questionamento e abrir a possibilidade de ser superados. Então, na verdade, quem estava aqui na semana passada, na sexta passada, lembra que nós propusemos uma coisa que foi introduzir, para muitos introduzir, para outros recuperar, uma obra fundamental, que é o Programa de Transição, escrito em 1938, portanto mais de 70 anos, mas que foi escrito no momento de uma crise muito aguda do capitalismo, e nós achamos que é um texto que hoje ganha uma nova atualidade e que vai se reatualizar cada vez mais, de acordo com essa perspectiva que a gente vê para o próximo período. Então, na verdade, na semana passada, o que a gente mais discutiu foi o contexto do programa de transição, ou seja, qual era a situação do capitalismo nos anos 30, que questões ele tentava se responder naquele momento, e por que a gente achava que essa questão tinha paralelo com a situação atual. Então, esse é mais ou menos o que a gente discutiu na semana passada. Para alguns ficou um pouco pesado, inclusive, porque falamos muito dos anos 30 mesmo, então nem todo mundo tem conhecimento, e a gente sabe que a história, muitas vezes a gente não tem nem acesso à história, e quando tem acesso, é a história vista sempre pelo prisma dos vencedores, ou seja, da classe dominante. Né? E a história vista do ponto de vista dos explorados é a história que só no movimento revolucionário, no movimento dos trabalhadores, é que a gente tem realmente possibilidade de entrar em contato com ela. Então, eram muitas ideias novas. Hoje, na verdade, a gente queria fazer uma discussão um pouco, em certo sentido, um pouco mais simples, em outro sentido, mais buscando aprofundar mesmo no texto mesmo. Não sei, nós propusemos a leitura desse texto, Programa de Transição, mas a nossa ideia é fazer uma exposição que não depende de ter lido antes. A gente vai discutir aqui um pouco e a ideia é que quem se interessar depois, esperamos que todos, busque acesso a esse texto, a gente possa debater em outros grupos, né, na nossa organização, seguramente. Isso aqui é só um pontapé para um processo de estudo muito mais aprofundado que a gente quer fazer. E estão todos os convidados, né, os companheiros que vieram de fora, que não são
militantes da nossa organização estão todos convidados a participar desse estudo, desse debate, porque a ideia hoje é realmente apresentar essa atualidade, não falando do contexto da época, mas sim falando de hoje. Então, antes de passar para a Virgínia, que vai começar a falar, eu queria partir de uma questão que eu acho que diz muito por que para a gente é tão atual e tão vital recuperar esse texto agora, né? Porque, na verdade, assim, o que o programa de transição se propõe a fazer é justamente responder a uma situação no qual as condições objetivas, né, as condições de reprodução do capitalismo entram em crise, mas a consciência dos trabalhadores, da juventude, dos explorados, ainda não compreende até o final essa crise e, mais ainda, não compreende o seu papel para superar essa crise. Então, o programa de transição ele tenta entrar nessa brecha, né, nisso que a gente chama de essa contradição entre as condições objetivas da realidade e o atraso das condições subjetivas. Agora, para fazer isso, o programa de transição não é um receituário de fórmulas prontas para responder ao que é preciso fazer, etc. Na verdade, ele fornece uma série de palavras de ordem, a gente vai discutir um pouco isso, mas ele, na verdade, ele fornece, antes de tudo, um método. E esse método é justamente o método de buscar, no próprio desenvolvimento da realidade, aqueles pontos, aquelas demandas iniciais, aqueles pontos onde, muitas vezes mínimos, muitas vezes coisas do dia a dia, coisas básicas que o capitalismo deveria ser capaz de oferecer e não consegue, né? E, a partir dessas questões mínimas, que tocam na pele de cada um, fazer uma ponte com um conjunto de demandas, um conjunto de palavras de ordem, de consignas, de reivindicações, que, na sua articulação, vão conduzindo a um questionamento cada vez mais profundo do sistema capitalista e uma consciência cada vez mais clara da necessidade de que os trabalhadores tomem o poder e comecem, a partir daí, a construir uma outra sociedade superior ao capitalismo. Então, na verdade, a atualidade disso, para mim, não poderia ser maior, porque, se a gente pensar, nós podemos aqui, né, nessa reunião, discutir todas as ideias mais revolucionárias do mundo, inclusive. Mas isso não vai mudar um fato, que é o que mudou, o que foi o divisor de águas na história recente do país, não foi nenhuma discussão desse tipo. Foi o fato de que uma palavra de ordem mínima, uma questão básica, que era a questão do aumento de 20 centavos da passagem, conseguiu de alguma forma penetrar profundamente na psicologia das massas e canalizar uma insatisfação muito maior do que os 20 centavos. Ao mesmo tempo em que se centrava numa questão concreta. Uma questão objetiva, concreta e clara para todo mundo. O transporte é uma porcaria, todo mundo sabe, é caríssimo, todo mundo sabe, e o fato de quererem aumentar ainda mais era uma humilhação, uma forma de tripudiar sobre o que cada trabalhador passa todo dia, cada jovem passa todo dia, no transporte público, de uma forma que a população resolveu não aceitar. Então, essa demanda que um setor de juventude agarrou e começou a fazer atos, etc., etc., de repente, de forma inesperada, adquiriu uma força, um poder de mobilização que colocou setores de massas nas ruas, colocou centenas de milhares, né, fala-se até em, somando tudo no país inteiro, mais de 1 milhão de pessoas na rua num curto espaço de tempo. Né, e isso foi o que fez a situação nacional tremer. Né. Hoje, na verdade, se a gente for ver, o clima político aparentemente deu uma arrefecida. Mas quem lembra qual era o clima, qual era a temperatura, né, qual era a eletricidade que tinha no ar naquelas jornadas de junho, quem abria os jornais, ligava a TV e via que a classe dominante inteira estava tremendo de medo, estava sem saber o que fazer, o governo, a oposição burguesa, todos os partidos, a mídia, sem saber articular um discurso, sem saber como retomar o controle da situação. E num momento, inclusive, que os holofotes do mundo, por causa de uma Copa das Confederações, estavam voltados para o Brasil.
Então, aquele país que se orgulhava de dizer somos o país da tranquilidade, o país da passividade, o país do povo calmo, enquanto o mundo está numa crise capitalista que já se arrasta há vários anos, aquele país, de repente, viu, né, a Dilma se sentiu nua na frente das massas do mundo inteiro, porque a coisa ameaçou, de repente, desabar. Obviamente, hoje as coisas arrefeceram, porque esse processo ele não foi automaticamente por um questionamento cada vez maior do capitalismo. Isso vai se dar com fluxos e refluxos. Agora, nós, né, a juventude, os trabalhadores que veem a necessidade de uma transformação social profunda, não precisam se contentar em cruzar os braços e esperar quando vai vir a próxima onda. É possível se antecipar. É possível construir uma linha de frente de trabalhadores e jovens que tomem em suas mãos a tarefa de como se antecipar, então. E quando voltar de novo um processo desse tipo? Como é possível ter um programa, ter uma estratégia, ter uma perspectiva que faça carne, junto ao movimento de massas, as nossas expectativas de transformação social mais profunda? Então, acho que essa é uma questão fundamental para começar. Não sei se a Vi já quer engatar daqui. Não, para pegar isso que o Edson colocou, que eu acho que é fundamental, assim, para inclusive expressar um pouco essa contradição, assim, porque ao mesmo tempo que a gente tinha um movimento inteiro que se mobilizava a partir dos 20 centavos, a gente via que os próprios cartazes colocavam demandas extremamente importantes, como a questão do Fora Feliciano, a questão do Estado laico, questões que estavam para além dos 20 centavos, mas o movimento ainda não tinha capacidade de articular uma forma de conseguir elevar o que seria os 20 centavos. Então, acho que para os revolucionários, inclusive, conseguir refletir hoje, nesse período, como ter uma ação prática para conseguir transformar os 20 centavos numa forma que consiga responder até o fim todas as necessidades básicas da juventude dos trabalhadores, a gente vê que, de fato, é preciso conseguir retomar um pouco da nossa própria história, a história dos trabalhadores, conseguir, de fato, chegar ao que o programa de transição consegue colocar em algumas palavras, uma lição de luta da classe trabalhadora de vários períodos diferentes, que conseguem, de forma combinada, chegar em formulações que consigam fazer a consciência da juventude, dos trabalhadores que estavam nas ruas, irem-se, na verdade, questionando mais profundamente o sistema capitalista. E, nesse sentido, eu queria entrar um pouco no próprio debate do livro, assim, para a gente ver como que ele foi escrito e o método mesmo que o Trotsky vai utilizar, que, para a gente, é o fundamental, assim, inclusive. Não encarar o programa de transição de uma forma de seguir passo a passo o que ele coloca, mas poder entender, de fato, o método que ele utiliza e por que esse método, de fato, consegue, de fato, responder à atualidade ainda hoje, assim. Um programa tão antigo, da década de 30, que era 70 anos do passado, hoje ainda se mantém atual por que motivos? Assim, conseguir, de fato, esmiuçar essas questões pode facilitar a gente ter uma visão de como pensar a realidade. E nesse sentido, pensar um pouco os elementos que o programa de transição ele traz. Assim. Ele vai conseguir articular vários tipos de demandas, assim. E ele vai partir, na verdade, de uma questão um pouco histórica. Assim. Ele vai pegar desde as questões mínimas, como o Edson colocou, dos 20 centavos, que não respondem, inclusive, nem à qualidade do transporte, mas que têm força vital e que conseguem, de fato, mobilizar as pessoas para ir para as ruas, para lutar por coisas que, de fato, não tem mais como aguentar, que são a gota d'água. Ele consegue pensar de como articular essas demandas mais mínimas, as coisas mais latentes da juventude, as coisas que, concretamente, não dá mais para aguentar, com questionamentos ainda mais profundos que cheguem até o final a colocar que é possível ter um outro tipo de sociedade que seja gerida não pelos patrões, não por quem, suga o lucro dos trabalhadores, mas, de fato, por aqueles que produzem a realidade. Então, colocar esse questionamento de coisas tão pequenas, como a questão do transporte, de 20 centavos, e conseguir ligar com uma possibilidade de ter um outro tipo de sociedade, é parte da genialidade do programa de transição. Então, nesse sentido, ele consegue pegar desde demandas mínimas e depois ele coloca um pouco das demandas democráticas, que para a gente poder refletir o que seriam demandas democráticas, concretamente. Seriam pensar as demandas que, no período da Revolução Burguesa e no período de combate ao sistema absolutista, sistemas passados antes do próprio capitalismo, estavam colocadas e que até hoje não foram superadas.
E aí a gente pode pensar em várias questões que não foram superadas até hoje no próprio sistema capitalista, inclusive no Brasil, para a gente pegar. A questão básica, que seria a reforma agrária. É uma demanda democrática porque é uma questão que a burguesia poderia ter feito no momento onde ela ainda cumpria algum papel revolucionário. E que hoje, inclusive pelas especialidades do Brasil, de se basear bastante no latifúndio, bastante questões concretas, não conseguiu cumprir. E hoje é incapaz de cumprir. E conseguir refletir que hoje, no Brasil, a única classe que pode dar resposta à reforma agrária, que é uma demanda democrática, que vem antes, inclusive, do próprio sistema capitalista, são os trabalhadores. Porque hoje são a única classe que é capaz de modificar radicalmente o sistema que a gente tem hoje. Porque estão nos lugares específicos que dominam a produção, que produzem o sistema, que produzem a comida, que controlam o transporte, que controlam ainda não, né? Mas que, de fato, deveriam controlar o transporte, porque têm capacidade, entendem perfeitamente como ele funciona, e assim poderiam, de fato, ter uma visão mais clara de como deveria funcionar e como, de fato, suprir a necessidade do transporte para a juventude, para o trabalhador, para o conjunto da sociedade. Então, ele pega essas demandas, desde as mínimas às democráticas, que são desse período anterior, e consegue colocar as demandas transicionais, que seriam demandas que serviram exatamente para fazer essa ponte. Das demandas que, de fato, a juventude vai despertando, e os trabalhadores, inclusive, vão impulsionando ela ao longo da sua luta, mas que vão tendo um caráter mais profissional, de conseguir questionar o sistema capitalista de forma mais concisa, assim, mais fortemente. Assim. E conseguir pensar a combinação dessas demandas é o que torna o programa de transição um programa, de fato, que consiga responder à realidade. Porque a gente parte, na verdade, assim, que os setores que não conseguem ver que 20 centavos é uma questão importante de conseguir ver como articular essa demanda específica com uma coisa que consiga questionar mais profundamente o sistema, se abstém de 100 mil pessoas na rua que saíram às ruas exatamente por 20 centavos. Então, como conseguir pensar de ligar a questão de 20 centavos com demandas mais profundas, com questões que consigam, de fato, responder e ajudar a consciência da juventude a saber o seu potencial que teve. Porque quando a galera saiu às ruas, nos primeiros, nos terceiros, até quase o último ato, não tinha consciência ainda que poderia, sim, conquistar e barrar os 20 centavos. Uma coisa que no último período que a gente vivia não era claro para a juventude e para os trabalhadores é que para a luta dava resultado. Que era conseguir, de fato, pensar que se a gente se mobiliza, se a gente atua com nossos próprios métodos de luta, a gente consegue nossas conquistas. Parecia para a gente que era só pelo meio da lei, só pelo meio de conquistar, através de formas burocráticas, que a gente ia conseguir alguma coisa. E pouquinho aqui, pouquinho ali, o governo ia dando algumas migalhas e talvez um dia a gente conseguiria ser um país melhor. E a gente descobriu que, na verdade, o caminho não é por esse, na verdade é o inverso. Quanto menos ilusão a gente tem no governo de responder às nossas necessidades, cada vez mais a gente consegue se fortalecer com nossas próprias forças, a gente vê que é possível, sim, achar uma saída nesse sistema capitalista, nesse sistema mais de miséria que, de fato, é colocado para a gente. Não, eu queria justamente só amarrar essa ideia, antes da gente passar adiante, porque para mim é muito chave isso. Porque, para ficar um pouco mais claro assim, para nós teriam dois erros simétricos e opostos que é preciso evitar e que o programa de transição dá um método para evitar. Né? Um seria o erro que os setores reformistas, os setores que querem manter o status quo, impõem, que é o quê? Aceitar a luta pelas demandas mínimas quando ela se impõe pela vontade das massas nas ruas. Mas aceitar essa luta justamente para mutilar ela, justamente para barrar qualquer possibilidade dela ir além e restringir aquele ponto mínimo sem qualquer questionamento mais profundo. Em certo sentido, daria para fazer outras polêmicas, mas em certo sentido foi não só a postura dos setores pró-petistas, etc., que entraram no movimento, mas inclusive do próprio MPL, em grande medida, foi essa. Colocar os 20 centavos, nosso problema é a redução, né? Nosso problema é revogar o aumento, e inclusive, quando se colocou debates lá na Câmara Municipal, etc., que iam mais à raiz de como está organizado o transporte, a resposta do MPL lá foi dizer assim, não, nós não estamos com disposição para nenhuma discussão técnica. Nós queremos revogar o aumento e ponto. Como se justamente a discussão técnica sobre como se organiza o transporte não fosse justamente uma das chaves para passar dos 20 centavos para realmente questionar.
uma coisa mais profunda em relação ao sistema de transportes, em relação ao sistema de serviços públicos e em relação ao conjunto da estrutura do Estado que a gente vive e como questionar ele. Então, o primeiro erro seria ver a questão mínima como uma coisa em si, como uma finalidade em si. Como, não, o que mobiliza são os 20 centavos, então falar de qualquer coisa além disso é loucura. Falar de taxação dos transportes, controle operário dos transportes, que o usuário possa definir as linhas e não as máfias dos transportes de acordo com como ganham mais. Que o usuário que todo dia tem que passar aperto, tem que ficar 2 horas no ônibus, tem que pegar um ônibus que já vai longe e, além de tudo, tem que dar 1000 voltas até chegar em casa, etc. Que ele possa opinar, junto com o trabalhador do transporte, essa questão. Não, isso tudo parece loucura para os reformistas. Porque o que está mobilizando é os 20 centavos. Então, esse é um erro. Em alguns setores, de forma interessada, porque realmente não querem um questionamento mais profundo. Em outros setores, por imaturidade política, por não conseguir ver além. O outro erro, simétrico oposto, seria o quê? O que a gente chama no linguajar marxista de maximalismo, né? Só ver o que a gente chama de programa máximo. Então falar assim, não, 20 centavos não muda nada, eu quero a revolução. Qualquer revolucionário que pensasse assim, que atuasse assim, ia ser totalmente sectário. E o problema não é ser sectário, é que os sectários são inofensivos. Eles são inofensivos para a burguesia. Porque se eu ficar aqui falando revolução, 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 aqui na Vila Madalena, enquanto tem 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, enquanto São Paulo vira um exemplo e o resto do país começa a se mobilizar e se chocar com a polícia, muito mais forte, inclusive, do que nós fizemos aqui. E eu estou falando revolução aqui na praça. Quem está realmente questionando a situação, quem está realmente abrindo a possibilidade de uma transformação, é quem está na rua lutando pelos 20 centavos, não quem está fazendo um discurso vermelho por fora disso. Ou, inclusive, indo na manifestação, mas sendo sectário com os jovens que estão lá, profundamente convictos de lutar, de não deixar o sistema continuar igual a sempre, não deixar as coisas continuarem como sempre, enquanto não tivesse a revogação do aumento. Então, essa é a questão, que é o ponto inicial do programa de transição. É dizer, na nossa época, não dá mais para separar um programa mínimo, que é para o dia a dia, e um programa máximo da revolução para fazer discursos em dias de festas. Não dá mais para fazer isso. Porque o capitalismo ele tira 20 centavos aqui, e no dia seguinte ele já tira isso aí, já tira outros serviços públicos. Né? Os próprios caras são tão cara de pau que eles não dizem assim. Não, a gente vai revogar o aumento, mas ó, fique sabendo que a gente vai cortar em outros lugares. Não é verdade? Então, na nossa época, não tem mais como fazer essa separação. Nossa época, o capitalismo que ele dá com uma mão, ele tira em dobro com a outra. Então é fundamental ligar. Agora, como que a gente vai conseguir ir para uma transformação, para um questionamento mais radical e uma transformação mais profunda? É justamente participando do movimento da forma como ele é. Então, buscando aquelas questões mínimas, que podem ser qualquer uma, mas que adquirem força vital. Por quê? Porque, por uma combinação de fatores que não dá para prever, ganham essa capacidade de se transformar numa necessidade imperiosa para as massas. Como foi a questão da revogação do aumento. Então, esse é o ponto de partida. Agora, como sair, então, dessa questão? Justamente buscando essa articulação entre as consignas, entre as demandas. Então, é ligando as questões mínimas, que são aquelas que surgem do dia a dia do capitalismo, e que, em grande parte, quando a gente pensa no movimento operário, são as consignas que surgiram na época de crescimento do capitalismo, na segunda metade do século XIX, na época de formação dos primeiros sindicatos, dos primeiros partidos operários, a lei de 8 horas, ou seja, a redução da jornada de trabalho, os aumentos salariais. Né? Agora foi os 20 centavos, mas quantas vezes a gente viu um grande processo de massa surgir por uma reivindicação salarial? Por uma reivindicação salarial. Todo mundo sabe que aumentar o salário ou diminuir um pouco a mais ou um pouco a menos não é o que vai mudar o capitalismo. Agora, se as massas se mobilizam por isso, aí pode ser. Então esse é o ponto inicial. Agora, é preciso ligar essa questão com questões profundas, como disse a Virgínia. Questões profundas que estão ligadas a como o capitalismo, na medida que ele vai se desenvolvendo, ele frustra as mínimas expectativas que ele criou quando ele surgiu como sistema social. Então ele frustra a mínima perspectiva que ele tem de prometer para os negros que, uma vez abolido o império,
acabada a escravidão, eles iam ter uma vida capaz, onde eles iam ter igualdade de oportunidades para poder ascender e ter uma situação onde a questão racial não existisse mais. O capitalismo frustra isso a todos os dias. Ele teve mais de 100 anos já para mostrar se ele era capaz de resolver isso. Agora, todo mundo sabe, em primeiro lugar os negros, mas todo mundo sabe, que a situação dos negros na sociedade brasileira continua sendo de segunda, terceira classe. O capitalismo é incapaz, porque ele precisa dessa divisão. Ele precisa esse plus, esse aumento, esse algo a mais para poder ter um nível de superexploração num setor do proletariado. E, inclusive, para chantagear os outros setores. Então, isso é uma questão fundamental. A questão da terra, que disse a Virgínia. Tudo bem que a burguesia na França fez uma reforma agrária, mas no Brasil ela surgiu já ligada ao imperialismo, ao latifúndio, etc. Não vai fazer. Outras questões democráticas fundamentais, das questões das mulheres, etc., não vou nem citar tantas. Agora, articular essas questões, então uma questão mínima, com questões que são profundas, são da estrutura do capitalismo, e que, ao mesmo tempo, representam problemas que o capitalismo tinha que resolver, e não resolveu nem vai resolver, é uma questão fundamental. Agora, não fica nisso também. Como disse a Virgínia, o programa de transição, ele tem outros 2 tipos de consigna, porque aqui a gente está falando os tipos de consigna, que são os tipos de palavra de ordem, de reivindicação, que compõem o programa de transição. Daria para, esquematicamente, dizer que são 4 tipos. As mínimas são essas que surgem do próprio dia a dia. As democráticas são essas que têm sua raiz profunda na Revolução Francesa, na época das revoluções burguesas. Na época que o capitalismo ainda era um sistema social em ascensão, e não em declínio como é hoje. As terceiras são as palavras de ordem transicionais. E por que elas chamam transicionais? Porque elas respondem à situação da classe trabalhadora dentro do capitalismo, e elas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, mas eu só queria já adiantar isso, elas respondem a demandas que têm a ver com a reprodução da classe trabalhadora dentro do próprio capitalismo, mas que apontam diretamente para a superação do capitalismo. Apontam diretamente para que os principais meios de organização da vida social, de produção da vida social, passem da mão da burguesia para a mão dos trabalhadores, que é quem opera tudo isso, mas a serviço da burguesia, no capitalismo. Então, esses são os terceiro tipo, daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. E o 4º tipo são as demandas de organização dos trabalhadores. Tem uma série de, quem leu o programa de transição viu, tem uma série de demandas, os sindicatos, os comitês de fábrica, os conselhos operários, que a gente chama de soviets, né, pela tradição da Revolução Russa, né, as milícias operárias, né, os piquetes de greve, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso também, mas tem uma série de consignas também no programa de transição, uma série de reivindicações que tem a ver com a organização dos trabalhadores, que sempre partem de uma organização defensiva, para se defender contra os ataques que o capitalismo coloca, mas sempre apontando na ideia do programa de transição para se transformar numa organização ofensiva, ou seja, para se colocar, passar de resistir aos ataques para colocar um outro modelo de sociedade. Então, essas são mais ou menos os 4 tipos de consignas, e eu queria de reivindicações, né, que tem no programa de transição, e que justamente a gente vai esmiuçando um pouco mais isso, mas a nossa ideia é mostrar como a articulação concreta, sempre concreta, desses vários tipos de consigna é o que permite ter um programa que faça essa ponte entre o que mobiliza imediatamente os trabalhadores, a juventude, os setores oprimidos da sociedade e a consciência e a necessidade de destruir o Estado burguês, superar o capitalismo e começar a construir uma nova sociedade. Então, vamos por partes agora.